Bueno, gente, gracias por conectarse, gracias por estar ahí. Yo sé que domingo no es tan fácil, pero yo no sé ustedes, pero nosotros que estamos en humanas, tengo siempre la sensación que nuestra cabeza no para, que estamos todo el tiempo pensando, leyendo, intercambiando ideas. Entonces, que cuando Manuel me invitó para esa charla hoy, yo dije, qué delicia, porque yo también aprendo mucho. Aprendo no solo escuchando a los otros profesionales, pero como yo decía, con las preguntas. Y yo sugerí, porque la otra vez que hablamos, hablamos sobre la diferencia entre amor y sexo. Y yo sugerí a Manuel que ya que estamos en un tema de parejas, ¿por qué no hablar de infidelidad? Porque infidelidad es un tema que, querendo o no, a todos nos pone los pelos en punta. Hasta hoy, digamos que no solo como profesionales, pero como personas naturales que vivemos nuestras relaciones de pareja, la infidelidad son essas águas em reboliço que nos põe a pensar, que nos dá medo e que, querendo ou não, termina sendo um fantasma para muitas pessoas por milênios, por supuesto, por milênios não, pero por muito tempo, por muitas décadas, estamos tratando de entender que leva uma pessoa à infidelidade. Primeiro, eu tenho que citar para vocês e recomendar a los que não conhecem o famosíssimo livro de Esther Perel, que eu sei o nome em inglês, que é Mais allá de la infidelidad, Beyond Infidelity. Rethinking Infidelity, que é repensando a infidelidade. Esther Perel é uma psicóloga belga que vive nos Estados Unidos há muitos anos e seu tema de investigação e seu tema de trabalho sempre ha sido a infidelidade e a vida em pareja. Los que não conhecem os livros de Esther, eu realmente recomendo. De hecho, esse livro de la infidelidade vai cumprir 20 anos agora, para que vocês vejam que é um tema que é um livro que está sempre em reedição e que nos traz um aporte muito importante a la hora de pensar atender a nossos pacientes, porque não sei vocês, mas em meu caso, minha clínica, por lo menos 30% é infidelidade. E esses pacientes buscam a UNO em crises muito duras, em momentos de rupturas, em momentos de grandes questionamentos acerca de sua relação e acerca do amor. Então, é muito interessante porque, primeiro, eu traía aqui apontado, pensando em lo que falar, que Proust, não, o filósofo, dizia que nossa imaginação é a grande responsável do amor, nunca o outro. Ou seja, nós primeiro inventamos uma narrativa sobre amor. Me gusta perguntar a la gente, se nós não conhecêramos a palavra amor, como é que definiríamos nossas relações de pareja? Que seriam as relações de pareja? Pero como já temos pré-fabricada ou criada uma ideia da palavra amor, todos nós outros abraçamos essa narrativa e vamos agregando a ella não só no que vamos escutando, aprendendo, pero também no que vamos imaginando. E de aí porque Proust dizia que, mais que todo, a imaginação vai ser sempre a responsável do amor, nunca o outro. Porque nós outros nos enamoramos, em realidade, não de la outra pessoa, pero de uma fantasia que generamos em nossa mente de como é essa pessoa, de como seria nossa vida com essa pessoa e o que nos deve essa pessoa. Por que nos deve? Porque quando eu digo ao outro, te amo, não há um te amo que não venha sem uma necessidade de uma resposta. Quando, em realidade, Jacques Lacan dizia que amar é dar grátis, pero temos muita dificuldade em entender esse dar grátis, porque normalmente quando amamos, estamos esperando uma outra resposta. Queremos também um te amo de volta. Queremos também que as mesmas coisas que estamos sentindo, o outro sinta e o outro nos haga saber. E de aí a ideia de Proust de dizer que é a imaginação responsável por el amor. E dentro desse paquete que nós outros criamos de narrativa amorosa, vem o tema da fidelidade, ou melhor dito, a monogâmia. Porque nós outros assumimos que se há amor
se estou enamorado e se a outra pessoa está enamorado, imediatamente temos um pacto de monogâmia. Pero poucas são as parejas que verdadeiramente hablam sobre isso, que verdadeiramente se sentem e dizem, bueno, para mim é importante isso. Eu creio que mandar mensagem de WhatsApp, dar likes ou o que seja é infidelidade, para a outra pessoa não. Percebem? Ou seja, nós vamos assumindo as coisas, pero o terreno é tão resvaloso que temos uma dificuldade enorme de sentarnos com o outro e hablar claramente lo que espero e lo que puedo dar, porque aí também tem outro ponto. A infidelidade nasce também em la medida em que nós outros creemos que lo que podemos renunciar, podemos sostener toda a vida. E não é verdade. Não há nada mais infiel que o ser humano. Há um ser humano, há um ser infiel. Tanto que los domingos as igrejas estão llenas de isso para comprovar. A cada domingo vemos um montão de pessoas arrodilladas pedindo perdão de las promessas que não puderam cumprir ao largo da semana. Então, querer que uno seja capaz de sostener-se nessas renúncias, se em realidade não está sendo capaz de sostener-se em renúncias hasta mais sencillas ao largo de uma semana, é uma fantasia. Então, poder aterrizar um pouco a la hora de que eu decido ter uma relação, que é o que realmente puedo comprometer-me por quanto tempo, vai ser muito a diferença, não só a la hora de decidir se vou ou não a viver com o fantasma da infidelidade e como vou a mirar essa outra pessoa. E no passado, não se falava de infidelidade, porque infidelidade passa a existir no momento em que se une o sexo ao amor. Quando o sexo era um tema de prazer, amor era outro tema, e matrimônios e relações eram puramente negócios, não havia confusão, porque cada um tinha claro o que tinha com cada pessoa. Quando estou falando de quando se casavam, puramente por um tema financeiro. Quando você sabia que o amor não era uma equação necessária para levar a cabo um matrimônio. Pero a infidelidade passa a existir e passa a ser um síntoma e um problema quando se une amor e sexo. Quando se une matrimônio com amor. Quando se une amor, sexo e matrimônio dentro da mesma bolsa. E pior, quando se dá uma narrativa pré-fabricada à palavra amor. Aí, então, teremos uma confusão tremenda. Teremos problemas e nós outros terapeutas teremos trabalho, e muito trabalho, porque sempre vão chegar essas parejas com todo isso mesclado e uma dificuldade enorme de poder separar cada coisa, não só para que a vida em pareja seja melhor, pero que para uno também. Quando o matrimônio era só um negócio, a infidelidade, o único que ameaçava era a segurança financeira. Se havia infidelidade e se havia filhos de por meio, e nessa infidelidade, a segurança financeira quedava bajo risco. Se tocava repartir a terra, se tocava repartir o patrimônio. Hoje, a infidelidade ameaça o emocional. A gente, quando pensa em infidelidade, já não tem mais tanto medo à parte financeira, pero tem medo à destruição interna. Porque quando uma pessoa passa por uma infidelidade, obviamente toca sua autoestima, pero sobretudo toca um conceito que usamos muito na psicoanálise, que é o narcisismo primário, que é quando uno finalmente realiza, ou já havia realizado, ou nunca havia realizado, que não é o objeto único de amor e interesse do outro. Pero de la mesma maneira, a outra pessoa tampouco vai ser ou poder ser o objeto único de amor e interesse meu. Nós outros entramos nas relações de pareja com muitos vazios, dizendo: eu necessito uma pessoa assim, eu necessito que me cuidem, eu necessito que me deem isso. Então, se nós outros entramos com tantas faltas e tanta expectativa sobre o outro, que queremos que nossas parejas sejam nosso melhor amante,
nuestro mejor compañero, mejor amigo, mejor apoyador em todo, mejor para o projeto de vida, mejor de compreensão. Uxe, e se dão conta, uno exige demasiado de uma pareja quando se namora, pero não exige isso de um amigo. Eu nunca he visto uma pessoa exigir de las amistades tantas coisas de uma sola pessoa. Tu tens um amigo que te entende quando tu estás em la imunda. Tens outro amigo que é aquele companheiro que está para todas para viajar. Aquele outro que é aquele amigo com quem comparte os temas laborais. Tens aquele outro amigo com quem te desahogas quando a vida te está atravessando. Pero de la pareja queremos que seja todo em uno. Eu creio que esse é o primeiro erro a la hora de pensar em parejas e a la hora de entender a infidelidade. Queremos tanto que essa única pessoa pueda satisfazer todos os nossos vazios e todas nossas necessidades emocionais, que terminamos não só nós outros com uma falta aún maior, pero também terminamos sufocando a la outra pessoa ou sentindo-nos sufocados também nessa medida. Então, poder separar e entender que o amor é muito bueno, essa pessoa entra em minha vida, mas essa pessoa não vai ser a solução para meus vazios. Essa pessoa vai seguir tendo vida própria, assim como eu, vai seguir sentindo que se leva melhor com outras pessoas para outros aspectos. De pronto, ter uma pareja espetacular com quem compartem um sexo fantástico, com quem compartem a criança de los hijos, pero não é a pessoa ideal para poder receber me desahogo em los momentos de estresse, está bem. Está bem entender que todos somos limitados a la hora de poder dar a la outra pessoa. Há uma dificuldade de sostener a nós outros mesmos. Imagina sostener al outro. Então, poder separar isso e poder entender que o amor é muito bueno, pero é um recurso limitado, não é algo que te vai a salvar, não é algo que salva uma relação e que vas a sostener, é importante também, tá? Nós outros queremos transformar a uma sola pessoa em la solução para todas nossas necessidades, amantes, amistad, confidente e inseguridade. E aí esse fantasma da infidelidade, de perder essa pessoa que tu passas a vida batalhando para que seja isso, vai estar aí presente. A monogamia é uma decisão de muitos e está bem, pero de la mesma forma que o amor é um recurso limitado, a renúncia a los desejos também. Porque desejo, gente, é algo que tem, de uma certa maneira, vida própria. Monogâmia não tem nada a ver com o amor. Desejo tem tanta vida própria que por mais que tu intentes hacer renúncias a esses desejos, ele sigue envolvendo, ele sigue envolvendo. A decisão ou não de cometer uma infidelidade vai depender de cada um, vai depender de circunstâncias individuais, pero o desejo vai estar aí. E a la hora de receber um paciente ou a la hora de questionar-se na própria vida, é aceitar que esses desejos que eu não posso controlar, que esses desejos que estão ocupando minha mente, que eu fantasio, vão estar aí. E que de uma ou outra maneira eu tenho que encontrar formas para negociar. Agora, não necessariamente todas as pessoas lo vão a negociar, porque algumas vão a dizer, não sabe o quê? Eu prefiro satisfazer esse desejo que entrar em renúncia. Eu prefiro quitar essas ganas de minha mente, satisfazendo esse momento que a renúncia. E aí vem o segundo golpe que eu creio a esse tema da monogamia e da infidelidade, que é quando nós outros descobrimos, e é difícil entender isso, que uma infidelidade tem muito pouco que ver ou nada que ver com a pareja. É decir, quando uma pessoa decide por uma infidelidade ou decide fazer algo que vá contra esse pacto que supostamente ha hecho com sua pareja, não é para atacar o outro, não é sobre o outro, é sobre uma necessidade própria. É difícil porque aí é outro golpe no narcisismo primário. Como assim? Ou seja, como assim que essa pessoa é capaz de sentir prazer com outra que não sou eu? Como assim que essa pessoa é capaz de sentir
ganas de estar com outra pessoa que não sou eu. Percebem onde está o golpe nesse narcisismo primário? Esse narcisismo que é construído quando nós outros somos ninhos e creemos que somos Sua Majestade, el bebê. E somos a coisa mais importante para nossos padres, e pouco a pouco vamos crescendo, vamos aprendendo que nossos padres têm outros interesses, têm outros filhos, têm pareja, amam a outras coisas na vida. Então, se nós outros vamos nos frustrando aí, e nesse narcisismo primário, pero vamos entendendo que, listo, podemos ser amados, pero não vamos a ser nunca a última gadgeta del paquete, hasta porque a última gadgeta sempre está rota, não vamos a ser a última gadgeta del paquete de la vida de nadie. Alguns aún alimentam nisso. E no momento em que descobrem que a pareja foi infiel, esse golpe nesse narcisismo primário é muito grande. Como que não sou solo eu? Pero por que me hizo isso a mim? Quantas vezes escutamos isso em consulta? É que me ofendeu, é que me traicionou, é que me atacou, é que me lastimou. A outra pessoa, gente, não hace para atacar a la pareja. Claro, há as infidelidades por vingança, isso há, e é uma a parte que se toca analisar. Pero quando eu hablo de infidelidades que nascem de um desejo, quando eu hablo de esse desejo que tem vida própria e de essa dificuldade real de manter essas renúncias ou esses pactos monogâmicos, não é sobre o outro, é sobre um. É sobre a necessidade de um, é sobre o desejo de sentir-se deseado. Porque aí vem o outro ponto também da infidelidade. Praticamente nunca uma infidelidade é sobre sexo. É basicamente sobre o desejo de sentir-se deseado. Eu já he escutado em clínica homens, ou às vezes até mulheres, que me dizem: o sexo com meu marido ou com minha esposa é melhor que com minha amante. Pero quando eu estou com minha amante, eu me sinto vivo, eu me sinto de 15 outra vez, eu me sinto a pessoa mais interessante do mundo, eu me sinto essa mulher que eu posso com todo. E aí tu te vas dando conta e vamos aprendendo que é essa necessidade de sentir-nos mirado, ou é essa necessidade de volver a esse narcisismo primário, em el qual nós outros sentíamos que éramos a pessoa, o ninho mais importante na vida de nossos padres, que não tinha ojos para nadie mais que para nós outros. De hecho, algumas pessoas são infieles por essa falta desse amor inicial, porque não se sentiam admiradas, não se sentiam amadas por seus padres, e vão por la vida buscando isso através dos olhos de outras pessoas. E terminam sendo infieles porque querem provar para si mesmas que podem ser amadas e deseadas por muitas pessoas. Quando estamos falando de los infieles em série, desses infieles que têm uma necessidade constante de estar uma relação tras la outra, tras la outra, tras la outra, como se em algum momento pudieran encontrar nessa búsqueda essa mirada que lhes faltou em um princípio. Então, infidelidade não tem nada a ver com a pareja, tem que ver com uno mesmo, tem que ver com seu momento de la vida, tem que ver com cambios em etapas de la vida. Muitas infidelidades ocorrem, por exemplo, quando uno está passando por transições, hijos que se vão de la casa, cambios de décadas de idade, nos famosos 40, 50, 60, enfermidades ou muertes de algum familiar. São momentos da vida que questionam a uno, que obrigam a uno a madurar e que de uma ou outra maneira, e isso eu lhes digo, suele ser inconsciente, a forma para poder digerir isso é metendo-se em uma infidelidade. É sentindo que há uma mirada sobre mim e eu posso volver a mirar-me. É quase que, uau, se essa pessoa me deseja, então eu posso desejar-me. E eu sou super deseável. Então, por isso que digo, é uma etapa que pode passar em uma etapa em que cambios da vida que requerem esse ponto de quebra ou madurez, e que a pessoa se questiona e se lança à infidelidade como uma forma de distrair-se.
pero não é uma distração consciente, não é que uno se despierta por la manhã e diz, me vou a distrair de la vida sendo infiel. Não. São mecanismos inconscientes que fazem com que as pessoas vayam nesses movimentos e esses movimentos vão tendo sentido e uno disse, pero eu não entendo como que caí aí, eu não entendo que me hizo enamorar-me dessa pessoa nesse momento, eu não, sabe, é sempre muita sensação de estar perdido ou muita sensação de pouco conhecimento e controle de si mesmo. Pero quando nós outros desglossamos, vamos entendendo que nada nessa vida que hacemos é gratuito. Tudo, tudo tem uma motivação. Por isso que me gusta quando chega pacientes com temas de infidelidade, caminhar atrás. Que é o que estava passando em tu vida e naquele momento? Que é o que, de onde viene a pessoa para poder ver que mecanismos foi utilizando como defesa para poder estar nesse estigma agora ou nessa encruzilhada da infidelidade. E a gente que é infiel por baixa autoestima, porque não se sente suficiente. A gente que é infiel por medo a perder a própria individualidade. Eu me sinto tão vulnerável ante o amor, me sinto tão com pouco controle de essa necessidade que tenho de minha pareja, que uno termina sendo infiel, quase que como uma necessidade interna de sentir, eu estou no controle de mim mesmo. Não, eu não estou tão enamorado assim. Eu posso elegir a la hora de mirar a outras pessoas. Então, quando falamos de infidelidade, temos que individualizar cada caso. Temos que ver quem é essa pessoa que está sendo infiel e quem é essa pessoa que se expuso em la posição de vítima da infidelidade. Porque também aqui há o outro lado para mirar. Obviamente, quando uno descobre que a pareja está sendo infiel, é um golpe muito grande. É um golpe grande, é um golpe em todos os sentidos. A los valores, a esse ego, a la autoestima. Eu não sou uma pessoa pró-infidelidade, pero eu creio que quando vemos os casos de infidelidade, há um quiebre tão grande, que eu creio mais em las relações de parejas que se construem depois de uma infidelidade que as relações de parejas que sempre se mantêm atadas e uno controlando o outro constantemente. Porque mientras nós outros estamos nessa etapa do controle, na etapa da idealização, não podemos conhecer nem a essa pessoa em la qual nós enamoramos realmente e nem a nós outros mesmos. Porque a infidelidade te obriga também a encontrar-te com partes tuyas que tu não conhecias. Seja sendo ele infiel, porque tu de pronto descobre que esses valores que tu dizes ter não são tão rígidos assim, seja como a vítima que se questiona e diz, puxa, quem sou eu agora e que é o que de verdade puedo ou não puedo tolerar dentro de uma relação real de pareja. As parejas que depois de uma fidelidade, e são muitas, querem verdadeiramente volver a estar juntas, a buscar um novo caminho, eu sou de essas crentes que creio que se podem construir buenas coisas a partir de aí. E creio que vale muito a pena e me gusta muito casos de parejas de infidelidade. Pero obviamente que há que haver um compromisso de lado e lado. As duas partes não só têm que estar verdadeiramente dispostas a essa reconstrução, como estar dispostas a hablar e escuchar lo incômodo que é uma relação. Porque as relações, nós dentro desse conceito fantasioso do amor, creemos que é um puro la la land. Creemos que não há que haver conflitos, que as relações lindas, maravilhosas, os dois estão falando coisas bonitas todo o tempo, e não. Ou seja, uma relação também está construída em cima de temas incômodos, sobre os temas incômodos, os temas difíceis de falar, os temas que uno não quisera tocar. Uma relação também está construída em ver intimamente a la outra pessoa, em poder aceitar que essa pessoa não é um super-herói,
E de aí eu les digo por que é interessante reconstruir essas relações, porque é volver a humanizar. Nós outros temos uma tendência a idealizar de tal maneira a outras pessoas, a la persona a la qual nos enamoramos, que quase que lhes ponemos uma carga de sobre-humano. E no momento em que nós outros ponemos essa exigência del sobre-humano, nós outros desumanizamos ao outro e a nós outros mesmos. E a comunicação também queda desumanizada. Porque poner essa carga de sobre-humano é não aceitar que todos falhamos, é não aceitar que todos cometemos errores, é não aceitar que todos somos infieles em alguma medida, que todos temos desejos mais allá de lo que podemos renunciar e controlar. Então, a desumanizada que se pega e nessa fase de enamoramento, e nessas idealizações muito comuns, e na romantização do amor, é tão forte que se exige muito do outro e se exige muito de si mesmo. E muitas relações se fragmentam ou se desgastam e aumentam o nível de ressentimento por conta dessa desumanização. Se eu desumanizo ao outro e a mim mesmo, e obrigo a mim e obrigo ao outro a la renúncia de seus instintos, de seus desejos, a la renúncia de seus próprios pensamentos e incluso de suas decisões, o que vou generando dentro dessa pareja é um nível de ressentimento e cobrança que vai fazendo com que a relação se torne um terreno ou um lugar de muito veneno, um lugar de muita dificuldade de sostener. Quando eu vejo a gente dizendo, que lindo essa pareja, 40 anos de casado, 50. Pero quando tu empiezas a mirar e dizer, a cuesta de quantas violências psicológicas, quantas violências verbais, quantas renúncias e que grado de veneno e de acidez pode existir dentro dessa relação. Quantos sintomas nós outros vemos dentro de uma família em que ressentimento prevalece constantemente e que vemos os sintomas, vocês sabem, em outras patologias, em outros membros da família que empiezam a comunicar essa sintomatologia. Há que ver tudo isso, aonde nos está levando. Aí um outro livro que les recomendo a vocês, também de las antiguas, de livros desses, onde eu me fui formando, se chama Cacilda Getá. Não me acordo o nome do outro autor. En el princípio, todo era el sexo. Esse livro é um livro de uma antropóloga com um biólogo, em que hacen anos de investigações para comprovar que os seres humanos não somos monógamos. Eles mostram por A mais B como a narrativa social nos foi obrigando a essas renúncias no campo do amor, no campo da sexualidade, e quanto dano isso, a nível de evolução da espécie, nos está causando. Recomendo muito esse livro para todos os profissionais e não profissionais que querem entender um pouco mais do tema da infidelidade e da monogâmia. Agora, voltando à pareja que quer construir-se. Um é infiel, pero dois são os responsáveis por la decisão de continuar uma relação. Nunca nós outros vamos a reconstruir uma relação se solo uma pessoa está disposta. Dicho isso, para reconstruir uma relação de pareja, há que haver compromisso de lado e lado de finalização da infidelidade. E há que haver um compromisso de conhecimento e escuta de las duas partes, de reconhecer as próprias dificuldades, de reconhecer a própria matéria, quem sou eu, de que estou hecho de verdade, e não de lo que me construí basado en el mito del amor romântico, em lo que a sociedade espera de mim, e poder ser honesto com uno mesmo e com o outro, quitando essa fantasia e mostrando que incluso durante esse processo de reconstrução, eu vou cair muitas vezes, não na infidelidade, pero e nesse desejo, e nesse discurso, e nesse reencontro comigo mesmo.
Entonces, es muy importante que los dos estén dispuestos a responsabilizarse en la reconstrucción de esa relación. Entonces, no se puede hablar de relaciones de pareja en que solo uno está dispuesto a otro, a eso. Cambiar la comunicación va a ser fundamental, porque hay muchos no dichos que van quedando en las relaciones de pareja, palavras que vão quedando guardadas, e me gusta dizer sempre que é como acumular esse montão de pratos sujos para lavar, e que chega um momento que é tanto prato, tanta suciedade, que tu não sabes nem por onde empezar. Se eu saco ele que está abaixo e todo se vá para o piso, se eu saco ele de la mitad e deixo que a base se rompa, ou se eu vou empezar de esse primeiro prato, que é a infidelidade, a lavar, para ir lavando uno a uno e poder chegar a esse princípio. E dentro desse processo, desse lavado de pratos, é onde vão aparecer o que nunca foi dito, é onde vão aparecer esses conflitos que quedaram mal resoltos, é onde vai aparecer essa pérdida de la mirada que teníamos uno hacia el outro, essa pérdida de la cumplicidade e, sobretudo, del deseo. Então, o deseo é como esse puente que vamos estar constantemente construindo. Pero el deseo o el fuego necessita de aire. E aire é essa individualidade, é esse poder reconhecer que essa pessoa nunca vai ser todo para mim em minha vida. E eu tampouco vou poder ser todo para essa pessoa em sua vida. Então, esse reconhecimento, esse aire é muito importante. Porque quando nós outros vamos entendendo, vamos exercendo também algo de libertar, algo de espaços que vamos encontrando na relação de pareja e quitando essa necessidade de estar aqui, a 1 milímetro uno del outro, de estar aqui, respirando em la nuca de la pareja para controlar e com esse medo constante a perder. Quando eu vou vendo que minha pareja necessita de tanta liberdade quanto eu, e que a decisão de amar é diária. Eu estou amando-te hoje. Tenho interesse de seguir amando-te muito, pero te puedo dar el amor hoje. E a cada dia, uno vai renovando esse amor, vai renovando esse interesse em estar verdadeiramente na relação. Pero eu não puedo fazer uma promessa de que vou amar-te eternamente. Eu não puedo hacerte uma promessa de que vou ser totalmente exclusivo para ti eternamente. E tampouco puedo esperar isso do outro. Isso é um passo muito importante, muito difícil dentro das relações. Tampouco, no processo de reconstrução que eu puse aqui, os passos que eu normalmente uso no processo de reconstrução, é poder entender que depois de uma traição, depois de uma infidelidade, há um trauma. E nós outros não podemos nunca invalidar o trauma de essa pessoa que se sentiu enganada. Por mais que vayamos a reconstruir uma relação, há que aceitar a responsabilidade de cada um e respeitar a história de cada um. Se essa pessoa que foi a vítima da infidelidade tem esse dolor grande e vê e entende que todo isso foi um trauma, há que respeitar esse trauma e jamais, no curso do tratamento ou durante os anos, meses que se vão a seguir, cobrar uma resposta e um perdão. Porque o perdão é uma coisa muito de nossa cultura judaico-cristiana, pero que não é justo. Porque o perdão, em realidade, é uma obrigatoriedade a sofocar e renunciar ao dolor. Então, não há perdão em traumas. O que há é a aceitação de lo que passou. Listo, eu te acepto com esses errores, pero não me pidas perdão, não me pidas que te perdone e não me pidas olvido del passado, porque também não se olvida. Nossa história está calcada, ou nós outros somos o resultado de nossos traumas. Eu não posso exigir um olvido del outro.
Eu tenho que aceitar que vou a reconstruir uma relação e que vai existir o trauma eternamente, vão aparecer momentos de rabia, de frustração e de dolor. Agora, isso não há uma linha no tempo, não há um máximo e eu não posso dar uma resposta ao outro. Aceitar que as relações têm ciclos de harmonias e desarmonias, tratar de dar espaços e aceitar os sentimentos, sentimentos de rabia, de frustração, de ódio, de amor e de dolor, de lado e lado. Nós não podemos, como profissionais, invalidar as emoções e os sentimentos de las pessoas. Temos que deixar que esses sentimentos estén, aceptá-los e deixar ser parte de la reconstrução de la pareja. Jamás poner plazos, perguntar hasta quando vamos estar nessas, quando vai terminar todo isso, quando que me vas a perdonar, quando que vamos a cerrar esse capítulo, quando que isso vai quedar no passado. É mais, pessoas traumatizadas, pessoas que estão passando por processos, devemos evitar duas palavras, aún e já. Aún estás nessas? Já terminaste todo? Já superaste? Eu ódio, minha gente, eu ódio a palavra superação. Eu ódio. Nós outros não somos super-heróis. Não temos que superar nada na vida. Vocês não sabem como me enchicha quando a gente pergunta, pero já superaste? Fulano superou tal coisa. Nós outros não superamos nada. Nós outros aceitamos a realidade. Aceitamos a vida como ela é. Aceitamos que a vida há desejo e há realidade. E o que nos hace maduros e resilientes é nossa capacidade de tolerar a adversidade. É nossa capacidade de aceitar a vida como ela é e encontrar maneiras para viver com esses traumas, encontrar maneiras para viver com nossos dolores. Não é viver del dolor, é aprender a viver com nosso dolor. Porque aqui também há que ter muito cuidado para não entrar em uma revictimização. Entrar em uma revictimização, porque, claro, a roupa de vítima é muito cômoda. Então, eu tenho que ser ativo. Listo. Não fui responsável nem culpável de lo que me passou, de essa infidelidade que passei. Pero o que puedo fazer a partir de isso? Que me transforma, que pessoa me transformo a partir de lo que me passou na vida. Esse é o trabalho que se hace em terapia. E a reconstrução da pareja, que pareja vamos a ser a partir de isso que nos passou e que hace parte de nossa história. Obviamente que há que ter um compromisso nesse processo, um compromisso de crescimento e um compromisso de trabalho conjunto. Por supuesto, cada um tem que assumir sua responsabilidade, implicar-se nisso, ok? Eu fui responsável nisso, eu nisso. Isso é super importante, que cada um pueda mirar-se também hacia dentro. Não é culpabilizar-se, é responsabilizar-se. Não é dizer, listo, eu fui infiel, toda é minha culpa não. Não, eu me responsabilizo de isso que eu hice e a outra parte também se responsabiliza e nessa comunicação ou essas miradas ou essa cumplicidade que se perdeu. E, por supuesto, buscar ajuda profissional. Não existe isso de que nós outros superamos a infidelidade porque conversamos e já está tudo resolto. Isso é meter a mugre por debaixo do tapete ou é meter um prato sujo outra vez junto com a pila de pratos que estão aí. Sabe, é importante a ajuda profissional, muito importante, porque reconstruir é possível e tudo vai depender de um desejo real e de uma honestidade real de querer verdadeiramente estar juntos outra vez. Eu agradeço a presença, a atenção de vocês. É sempre muito raro fazer conferências, charlas sem mirar as caras. Estou aberta para perguntas. Ojalá puedan prender as câmeras, porque é muito raro quando as câmeras não estão prendidas. Pero gracias por estar aqui e ojalá tenham perguntas. Vamos a ver si soporte nos ayuda prendiendo las cámaras para que puedan habilitar
tanto cámaras como eh, Si ustedes audio. tomaron fotos, los que no me siguen, por favor, síganme. Estoy en todas las redes sociales, arroba Flavia, número 2 Santos. Tagueie-me. Estou em Instagram, em TikTok, em Twitter, em YouTube. Tenho um canal de YouTube onde hablo de temas de sexualidade. Em Facebook também. Então, que ojalá que podamos ter mais contato e fazer alguns intercâmbios também. Muy bien, perfecto. Entonces, miren, ya no tenemos, parece preguntas, no creo que para este tema no tengamos preguntas. No sé si esté habilitado el chat, a ver si soporte me dice algo. Por favor, todavía tenemos unos minutos más para poder Sí, resolver. Manuel, buenas noches. Sí, Manuel, están activados el chat y los micrófonos. Ah, ya, genial. Entonces le vamos a dar el pase a Marilú a ver qué quiere preguntarnos. Aí uma mano aí de Marilu. Sí. Mariluz, eu creio que tu tens que desmutear tu micrófono. Tens que clicar em botãozito para abrir tu micrófono, porque não te escutamos. Estás com o micrófono apagado. Así es. O si no, también podemos escribirlo, ¿no? Todas las personas que deseen escribir su pregunta, su cuestionamiento. No creo que todo esté tan claro, por Dios. Aunque puede ser, ¿no? Puede ser que sí, todo esté muy claro y nadie tenga preguntas. ¿Qué ha pasado? Marilú, escríbenos tus preguntas, por favor. Ah, aqui Ahí abriu está. um Ola, me apareceu um Ola. Tá aberto, Marilu? Así es, Marilú. A ver, vamos a ver. Ya que nadie pregunta, yo me voy a inventar una pregunta. Não, aqui Inhabilitarme. escreve William, também não está habilitado. Al fim, não sei se você pode ativar a câmera, nem áudio, nem micrófono. Eu creio que estão tendo dificuldades de ativar câmeras e micrófonos. Sí. A ver, si no, escribamos también, a ver, el anfitrión deshabilitado, a ver. Ok, ¿Qué sucede Araceli. Que sucede? Como é? cuando la pareja reincide con la infidelidad? Tenemos Complicado. reincidentes. A É ver, claro, e sempre vamos atender, porque se nós outros pensamos que nós outros não somos seres monógamos por natureza, obviamente, estamos falando de seres humanos, por isso que eu arranquei dizendo, há ser humano, há ser infiel. Ou seja, somos seres infieles por la natureza. As renúncias e decisões são pensadas. Eu vou fazer essa renúncia voluntariamente, pero também quando eu penso ou tomo a decisão, tenho que ver que é o que estou buscando e que é o que estou querendo comunicar com isso. Então, por isso que o diálogo aberto, o autoconhecimento é muito importante. E algumas parejas reiniciam o. Oi? Alguém está falando? sí, creo que ya no. Ok. Algumas parejas, incluso durante esse processo de reconstrução, reevaluam seus acordos. E é curioso, sabes? Abrir um matrimônio não é terapia e não é solução para infidelidade. Pero quando já empiezan a hablar e entender e já não se exigem controle, é quando não tem mais necessidade de ser infieles. É muito curioso isso. Por el hecho de não estar proibidos ou não ter essa preocupação, é quase que automaticamente se lhe diminui o desejo. O sea, Como é? prácticamente has dicho que cuando hay una libertad se disminuye el deseo o algo así. Exato, exato, exato. Es que o ser humano é muito interessante. Quanto mais tu tens a proibição, mais donde há uma proibição, há um desejo. Sempre. Tu queres ver uma coisa? Em donde há os pueblos mais conservadores, é donde há os melhores burdeles.
Os burdéis mais buscados generalmente estão em los lugares mais conservadores. Então, onde há uma proibição, há um desejo. E é curioso porque quando a pareja reevalúa esses acordos de pareja, é quando uno vai perdendo um pouco o interesse em las infidelidades. Pero quanto mais há controle, mais necessidade há de sentir que pode mandar em si mesmo. ¿La infidelidad es un error o una decisión? É uma decisão. A infidelidade não é um erro. Porque nós outros não podemos trabalhar com errores que trabalhamos com saúde mental. É uma decisão e há suas motivações para isso. Não é uma decisão instintual. É uma decisão que vem a raiz de um desejo e que tem e que carga uma história por detrás. Não, Mariluz, eu não dou passos, eu não creio em passos, eu não compactuo com o neoliberalismo que todo é tips, passos e soluções rápidas. Não há 5 passos para a infidelidade, não há 5 passos para o amor, não há 5 passos para o sexo. Eu não posso compactuar com isso, com essa lógica neoliberal, porque dentro de pouco vocês me vão pedir 3 medicamentos para a infidelidade. Então, não, eu não creio em tips, não creio em conselhos e não creio em passos. Eu creio em averiguações, em individualizações e falar de pouco a pouco e fazer caminhos de construção. Sabe? Eu creio que uno tem que construir na vida caminhos e não seguir passos nem ordens impostas por afuera. Isso nos tem muito jodidos hoje. Muito jodidos. O que mais temos aí de perguntas? A ver, dice, ¿por qué la dependencia de la pareja después de reiteradas infidelidades? Hay que ver que a gente é codependente, não? A gente que se coloca em uma posição de vítima ou em uma posição de não querer cambiar a situação, porque a vítima tem ganâncias secundárias, não? A posição de vítima, como eu dizia, é uma roupa comodíssima e perigosíssima, porque quando uno põe essa roupa, diz, ui, que delícia, porque tu tens tus ganâncias secundárias. Então, há que ver a codependência disso. Ou há que ver que é o que estou tratando de curar em minha vida do passado que não curei. Toda repetição é um intento fracassado de cura. Então, quando falamos de comportamentos repetitivos, patrones de repetição na vida, incluso na búsqueda por estilo de pareja, não? A gente que diz, eu tenho um dedo podrido, só me enamoro de pessoas casadas. Não. Tu estás em um padrão de repetição. E essas repetições são intentos fracassados de cura. Cura de quê? Alguma herida que cargas do passado. E uma herida grande que cargas de la niñez. Por quê? Porque nossas primeiras experiências de amor, de entendimento, de emoções estão em la niñez. Então, nós outros cargamos isso todo como patrones. E se houve de uma ou outra maneira alguns traumas ou malos entendidos nesses processos, isso uno carga por la vida. De aí a necessidade tão importante de fazer terapia e não tratar de buscar en el outro a resolução de los próprios conflitos e traumas. Me acordei o nome do livro de Esther Perel, Rethinking Infidelity, Repensando a Infidelidade. Eu sempre tenho esse livro aqui à la mano. Ele, The State of the Affairs. Em inglês se chama The State of the Affairs. Repensando a Infidelidade. Esther Perel. Esse livro é muito bueno. Eu não sei quantos psicólogos somos aqui hoje, quantos trabalhamos com pareja, pero a los que trabalhamos com parejas, eu creio que é uma bíblia de cabeceira que deveríamos ter todos os que atendemos parejas. Porque a infidelidade é um tema que está em nossos consultórios constantemente. Una pregunta por ahí que se me pasó, pero siempre engloba lo mismo, ¿no? ¿Es la infidelidad se parte por un contacto físico?
Não, a infidelidade pode partir incluso de uma fantasia. Parte muitas vezes de uma fantasia. Essa pessoa me está mirando é porque tenho algo especial. Essa pessoa me está desejando. Essa pessoa vê algo em mim que eu de pronto não veia mais. Essa pessoa me está seduzindo, pero em realidade é uma fantasia. A infidelidade parte de uma fantasia. Parte uma historiazita que tu te cuentas a ti mesmo, basicamente. De uma narrativa que tu vas contando sobre tu desejo acerca de ti mesmo. Dice, ¿qué relación hay entre la infidelidad y el lenguaje del amor? Y los lenguajes del amor. Primeiro, teríamos que fazer todo um congresso sobre amor. O que é amor? Porque amor, cada um de nós outros temos uma definição distinta. Cada um. E isso é curioso, porque aí nos enamoramos de outra pessoa e assumimos que a outra pessoa tem o mesmo conceito e definição de amor que nós outros e as mesmas experiências passadas. E não é verdade. Cada um tem uma definição distinta de amor, como cada um vai ter, sobretudo nos dias atuais, uma definição distinta de infidelidade. Ou não que estamos hoje em las dúvidas de ver porno é ou não é infidelidade. Conversações por WhatsApp é ou não é infidelidade. Dar likes em publicações de Instagram é ou não é infidelidade. Hoje, com a tecnologia e com as formas de interação que temos, deveríamos, a cada relação, sentar-nos e tratar. Ah, se acabou. Creio que me desconectaram. Vamos a, Não, não sei o que algo pasó. passou. Não sei o que passou, pero minha imagem se foi. Não sei se me desconectaram por el tempo que levamos falando. Creio que me está conectando outra vez. Sí, algo ha pasado ya, ahora Ah, sí. bueno, aqui estou. Então, eu creio que cada um deveria, quando empieza uma relação, sentar-se e encontrar essas definições. E não dá por garantizado que a outra pessoa pense igualitico a mim e tenha as mesmas expectativas que tenho eu. Es clave, pero la gente no lo hace, no se sientan y no hablan. Entonces queda ese mar, esse enredo, essa zona gris de lo que é e não é infidelidade. Agora, ojo, não tratar de basar a própria vida comparando-se na vida do outro, porque nós outros, en el amor, en el sexo e las infidelidades, vamos construindo muito nossos conceitos basado em la vida das pessoas em nosso entorno e não em uma mirada interna, real e honesta acerca de mim, de lo que realmente sou, penso e desejo para minha vida. É um tema que poderíamos quedar aqui, gente, toda a noite falando, toda a noite. Así es, así Pero es. é um tema que realmente é fascinante. É fascinante e recomendo muito esses dois livros a vocês, de Esther Perel e de Cacilda Jetá, En el princípio todo era sexo, porque é muito bueno para começar a entender a natureza humana e que é o que podemos ajudar como terapeutas e também para nossas vidas, como podemos levar essa temática.